Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. E se você tiver dúvidas, sugestões, quiser participar, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje nós temos a alegria de entrevistar novamente o jurista, o professor, Dr. Luiz Flávio Gomes, que é professor e fundador do Instituto Avante Brasil e coeditor de Atualidades do Direito. Bem-vindo ao programa, professor, mais uma vez, é uma alegria tê-lo aqui, recebê-lo num momento muito especial, que é o momento do lançamento de um livro, que eu queria que desse um close aqui, um livro Saberes Críticos, e o senhor inova um pouco. O senhor é uma pessoa conhecida, notadamente nessa área jurídica, tem uma carreira de juiz, promotor, advogado, enfim, professor. E o senhor escreve Por que estamos indignados? Isso. E que fala não só de direito, fala sobre direito, cidadania, direitos humanos, mas fala de antropologia social, fala sociologia, fala de uma série de coisas. Então eu gostaria primeiro o seguinte, saber por que estamos indignados? Eu queria a resposta que já está aqui na capa. O livro foi escrito em cima dos protestos de junho, como se fosse um retrato dos protestos e um retrato do Brasil. E quando nós retratamos o Brasil de junho, e agora o Brasil de outubro não é nada diferente, não deu tempo ainda de modificar tanta coisa, este retrato nos revela um país que está nos deixando extremamente inseguros. Nós não temos certezas no Brasil. Você não tem certeza de que seu filho que saiu para a rua, se ele volta, se o seu carro que você deixou na rua, se ele fica ou se ele vai ser furtado. Você não tem certeza mais do plano econômico, traz muita insegurança, seja interno, seja internacional. Então essa insegurança gera o quê? Gera medo. Então nós somos hoje uma sociedade medrosa. E o medo gera insegurança. A insegurança gera angústia. Nós estamos extremamente angustiados, porque a gente quer resolver os problemas e não consegue. E essa angústia gera ira. A ira gera indignação. Então chegamos na indignação. Por que estamos indignados? Porque nós estamos muito irados, estamos muito angustiados com o nosso Brasil. E angustiados com o quê? Com o Brasil da maneira como ele foi construído. 513 anos, tem coisas boas, O Brasil evoluiu bastante. Eu estou vendo aqui mesmo no seu estúdio aqui agora, eu vejo aqui a agricultura, por exemplo. A agricultura está dando um show de bola. A agricultura é 50% da exportação brasileira. Eles melhoraram tecnologicamente. Então tem coisas que evoluíram muito no Brasil, muito. Mas também tem muita coisa que está doente. E na sua opinião, o que seriam essas coisas que estariam doentes? As doenças do Brasil principais são, em primeiro lugar, hospital que não tem médico, ou seja, a saúde está doente. A escola pública, difunde a ignorância. Por quê? Porque os professores não são reconhecidos. Não paga bem professor, não tem estrutura, não prestigia professor, então difunde ignorância. Nós temos uma infraestrutura que é uma das piores do mundo. Considere só um dado, por exemplo, só temos 12% de estradas asfaltadas no Brasil. Isso é muito pouco. Não temos ferrovias praticamente, aeroportos, portos, é tudo indecente. Ou seja, a estrutura nossa é muito precária. Depois você vai para o meio ambiente, estamos destruindo tudo. O mundo inteiro está destruindo, é verdade. Mas o Brasil também está destruindo muito. E o grande patrimônio nacional seria esse o meio ambiente brasileiro, a biodiversidade brasileira. A natureza tão faz festejada. Parte da nossa bandeira, né? Está na nossa bandeira, tão festejada, né? Que o verde da nossa bandeira retrata justamente a natureza. As nossas florestas, as nossas árvores, né? Estamos destruindo. Aí você vai no campo da violência, o Brasil é um desastre. 2.300.000 pessoas trucidadas de 40 até este ano de 2013. 2.300.000 pessoas trucidadas, ou no trânsito ou assassinadas. São 270 pessoas por dia
por dia. 270? 270 pessoas por dia são morte violenta? Morte violenta. Ou são 130 no trânsito por dia e 140 assassinadas por dia no Brasil. Por dia. Então, você vê... Esse foi o dado do IPEA hoje? Saiu hoje uma pesquisa do INSPER, hoje, do Instituto INSPER, saiu, mas essa pesquisa abordou mais a capital de São Paulo. A nacional você tem que buscar no DataSUS. O DataSUS que é o único órgão oficial que dá os números do Brasil. Então, em síntese, na violência. Depois você vai para o campo da corrupção. É um desastre, o brasileiro tem que estar indignado. Não é possível com tanta corrupção. Então, somando tudo, transporte público virou lata de sardinha, né? Os metrôs estão entupidos de gente. Tudo isso gera o quê? Gera indignação. Você está indignado, o brasileiro está indignado, porque nós construímos um país que cresceu, que evoluiu, mas que está muito doente, muito atrasado em vários pontos. Esses pontos estão pegando o brasileiro. Agora, professor, as coisas sempre foram assim, ou ficaram piores, ou, em sendo assim, elas se tornaram mais transparentes pelo uso da internet, por exemplo? Na verdade, o Brasil... Os meios de comunicação em geral. O Brasil nasceu como um país extremamente violento, já nasceu violento, nasceu extremamente desorganizado, são 3 séculos de colonização, isso deixou uma cultura em nós muito defeituosa. Nós temos então uma série de vícios que vêm lá de trás, mas as sociedades atuais são extremamente complexas. Nós temos hoje então muito mais carros, muito mais indústrias, o mundo todo financeiro, ele é um mundo muito complexo. Em síntese, as sociedades ficaram mais complexas e nós já tínhamos problemas nossos históricos. Então, problemas nossos históricos. Sociedade desorganizada, o descumprimento de leis, nós não somos de cumprir tantas leis, nós adoramos fazer leis, que o bacharelismo é conosco mesmo, adoramos fabricar leis, mas nós temos pouca afeição de cumprimento. O Brasil nasceu hierarquizado, 2 sociedades, a sociedade que manda e a sociedade que obedece, a sociedade que pode e a que não pode. O Brasil nasceu na escravidão, a maior escravidão de toda a história do universo e da humanidade foi aqui, quase 400 anos de escravidão. Então a sociedade ficou segregada, tem uma sociedade que não participa da vida do país, porque está completamente isolada, uma educação de péssima qualidade. Isso significa o que hoje? A Maria Alice Setúbal escreveu há poucos dias, na Folha de São Paulo, o seguinte, a última pesquisa que ela trabalhou, de 200 milhões de brasileiros, 150 milhões, 3 de cada 4, 3 de cada 4 brasileiros, ou não sabe ler, ou não sabe escrever, ou não entende o que lê, ou não sabe fazer operações matemáticas mínimas. 150 milhões. São analfabetos tecnológicos. Analfabetos tecnológicos ou funcionais, alguma coisa que a gente queira dar um nome, mas 3 de cada 4 brasileiros não sabe o mínimo de operações matemáticas. E como um país desse pode prosperar com tanto problema, notadamente na educação? Esse é o problema. O gravíssimo problema que eu vejo é a educação. Por quê? Toda a produtividade da economia depende da educação. Toda inovação depende da educação. Ou seja, nós estamos presos a um esquema educativo que privilegia aqueles que podem porque paga a escola particular, mas na escola pública o ensino é de péssima qualidade. Você não encontra gente qualificada para trabalhar, estamos com problema. Então a pergunta é, que tipo de capitalismo nós devemos hoje estar pensando? E notem, ninguém é contra capitalismo. A questão é como esse capitalismo está distribuindo para quê? Para reforçar ele mesmo, senão ele fica autodestrutivo. E aí o livro nosso, então, o que nós sugerimos no livro? Que se construa um capitalismo, que se respeite, então, propriedade privada, que se respeite a livre iniciativa. Você quer ganhar dinheiro pelo teu mérito, ganhe dinheiro com o teu mérito. Quer abrir uma empresa, abre uma empresa, seja empreendedor. Tudo isso tem que ser respeitado. Mas tem a justiça social. Se nós não conciliarmos as duas coisas, nós nunca construiremos um país em que os ricos não têm condições de viver.
Aqui o Brasil, o rico não vive. Rico vive preocupado, não sabe se o filho vai voltar, se ele vai receber um tiro, se ele vai ser sequestrado. Nem rico vive bem nesse país. Chegou uma pergunta aqui, é do Jaime, o Jaime é do Jardim Bom Filhora, sempre está nos acompanhando aqui. Boa noite, Jaime. E ele faz uma pergunta que eu acho interessante. A pergunta fala: em que medida a religião já não está atendendo aos anseios espirituais do brasileiro? Se é que... Isso, o Jaime tocou num tema delicado. Por quê? Porque, na verdade, não é só a religião que deixou de transmitir valores para a massa em geral. Não é só. Também os próprios pais já não transmitem tantos valores aos filhos, os professores tampouco. Ou seja, nós vivemos uma crise de valores positivos de defesa da vida. É essa a crise. Não é que nós não temos valores. Não existe sociedade sem valores e nenhuma época nunca existiu. Você tem alguns valores tem. Sejam quais forem. Alguma coisa a sociedade tem. Segue em linha geral, a gente segue em linhas valorativas. Só que os valores que nós seguimos são muito negativos para a vida, destrutivos. São valores consumismo, então você leva as pessoas a consumir muito, são valores que não prestigiam muito o trabalho, a responsabilidade e tudo. Então nós temos valores, porém são valores que não são tão construtivos. Aí está o mal, porque quem deveria transmitir valores positivos para a vida, então vem escolas, pais, as televisões, a internet, tudo. Em suma, quem se comunica com a massa? Quem fala para todo mundo? E, sobretudo, o sistema educacional. Eles que deveriam transmitir valores positivos não estão cumprindo esse papel. Logo, nós ficamos com os negativos. Valores negativos, né? De não respeitar os idosos, de não respeitar os animais, de não respeitar a natureza, que vai quebrando tudo, de não respeitar os outros seres humanos. No trânsito é uma desgraça, você não respeita. Você pega um volante, você não respeita quem está do teu lado, e você vai agindo como se fosse uma máquina de triturar carne e osso, e você vai matando gente, e vai matando 46 mil pessoas por ano no Brasil. Nós não respeitamos mais. São os valores positivos para a vida. Ninguém está ensinando, quer dizer, ninguém, muita gente está falando desses valores, mas deveria ser um projeto nacional do Brasil educativo, de ensinar os valores positivos da vida, não os negativos. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já já no próximo bloco no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo nosso site tvaberta.tv.br. Aguardo vocês. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe. Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 1 milhão de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Estamos no programa Direito à Globalização, hoje recebendo Luiz Flávio Gomes, que é professor jurista. E no bloco anterior, nós discutíamos por que estamos dignados, que é o novo livro do professor, Saberes Críticos, onde ele transita, aqui, isso, pegar um close aqui, o doutor Luiz Flávio Gomes fala não só de direito, mas também de outros vários aspectos. E o senhor, nesse livro, aborda um tema eminentemente novo, é a democracia digital, democracia direta, que resgata, sua proposta, segundo sua visão, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para o nosso espectador, resgataria, em tese, a dignidade do político, tudo mais. Então, como está essa situação? Como o senhor vê hoje os profissionais da política no cenário brasileiro? Bom, os profissionais da política estão totalmente deslegitimados. A sociedade não confia na classe política. Na última pesquisa do Ibope, deu 81% acha que os políticos são corruptos ou muito corruptos. Portanto, temos que refazer completamente. A democracia tem que ser refeita, não só no Brasil, também fora do Brasil. Ou seja, democracia do século XXI. Até o século XX, como é que funcionava? A gente votava a cada 4 anos e aí você se isola do político, o político vai embora para Brasília, decide o que ele bem entende, não discuta todo dia, e vai decidindo por conta dele. Bom, e a maioria das pessoas nem sequer se lembra de quem votou. Nem sequer se lembra de quem votou. Veja então o descomprometimento total, seja do eleitor com o seu político, seja do político com o seu eleitor. Bom, essa democracia do século XXI está morta, morreu. Porque com as redes sociais e com a quantidade de vezes que a gente hoje entra na internet e tudo que a gente pode discutir na internet, a democracia do século XXI é outra. Qual? Século XXI não é mais voto a cada 4 anos, é opinar, discutir, vigiar, dialogar com os políticos todos os dias. Onde tem que organizar. Não pode ser bagunçado, não pode ser cada qual escreve na tua casa, porque você nunca constrói ideias concretas em torno de um ponto. Então tem que organizar. Como? Tem que ter uma lei, eu sugiro no livro. Pega uma lei, cria o Fórum Cidadão, tem que criar um Fórum Cidadão. Neste Fórum Cidadão estarão técnicos, professores, sindicalistas, quem quer discutir o Brasil, quem está querendo falar do Brasil com seriedade. Ali está todo mundo ali dentro. Então qual é a ideia? Todos os dias algum tema está em debate, depende do que da pauta. Se o Congresso lá em Brasília vai discutir, por exemplo, a questão dos violência contra animais, que está na moda hoje. Hoje a comissão acabou de constituir uma comissão lá em Brasília. Tá bem, vamos discutir. Mas não discute só em Brasília. Essa agora é a diferença. Não pode o político mais discutir só eles. Não. A sociedade tem que estar aqui dentro, especialistas, veterinários, entendidos nesse tema, professores nessa área, tem que estar discutindo e abrir o diálogo. A democracia digital é isso. É a sociedade civil conversar com os políticos e buscar consensos. Tem que buscar consensos. A construção do consenso. O senhor menciona no seu livro algumas experiências sobre essa democracia digital que estão ocorrendo no mundo. Isto, várias experiências já que eu cataloguei aqui no livro, como por exemplo, a experiência da Islândia é fenomenal, porque a Islândia, em 2011, chegou a construir uma constituição nova, tudo digital. Ou seja, o povo foi escrevendo, as autoridades escrevendo, foi buscando consensos em cada ponto. O ponto consensuado é o que foi para a Constituição. Então essa é para citar um exemplo. Você pode citar o exemplo da China. China, a internet é proibida, não pode, mas mesmo assim, no paralelo, a China desenvolveu vários portais de vigilância dos políticos corruptos. E então, na internet, derrubaram, no ano de 2012, um governador da China, um governador de uma região da China. Então, ou seja, está todo mundo já aí dentro. O mundo inteiro civilizado já faz uso amplo disso tudo e dialoga. O melhor exemplo é a Suíça, onde
Tudo rola na internet, os assuntos todos, e o diálogo com os políticos é permanente. Não é à toa que é um dos países mais organizados do planeta, dos mais gostosos para se viver, com tranquilidade, porque já chegou nesse nível de diálogos profícuos, diálogos realmente sérios. Não é ficar aí agora criticando todo mundo, não é isso. Tem que construir o Brasil. Também isso dá uma cidadania diferente para nós, porque nós temos que ter cidadania responsável. E pensar no Brasil, pensar no país. Não é só agora ficar aí na internet criticando todo mundo. Isso aí não constrói nada. Embora a crítica seja necessária. A crítica é muito boa. Eu não sou contra a crítica, não. Mas acho que tem que construir tudo de uma maneira bem sólida, forte, para a sociedade civil dialogar com os políticos e restabelecer a dignidade dos políticos. O senhor mencionou nessa resposta um patamar civilizatório que é a Suíça, onde os políticos mantêm um diálogo, ainda que virtual ou pessoal, com os seus eleitores. Qual é a diferença entre o político suíço, que mantém esse diálogo, e o político brasileiro? A grande diferença é que o político suíço não é político profissional. É isso que nós temos que acabar no Brasil. Hoje eu sou contra político profissional, que faz da política a sua profissão e ele abandona a profissão que ele tem lá atrás. Ele é um advogado, deixa de ser advogado. Ele é um médico, deixa de ser médico. Ele é um fazendeiro, deixa de ser fazendeiro. Qual o problema disso? Quando você deixa a tua profissão e você adota a política como profissão, você precisa ser reeleito. Porque se você não for reeleito, tua vida foi-se embora. Você não consegue mais voltar para a tua carreira. Né? Esse é um ponto. 2, se você tem que ser reeleito, custa caro uma reeleição, você se corrompe. Uma fonte de corrupção é o político profissional. E terceiro lugar, o político profissional perde o contato com a realidade. Ele tem que ter o escritório dele, se ele é advogado, o consultório dele, se ele é médico, ele tem que continuar exercendo sua profissão, tem que ter uma profissão. Político não pode ser a profissão. Porque todo mundo na internet já vai discutindo todos os problemas. Professores, universitários, técnicos, todo mundo está discutindo na internet. O político dentro, junto, discutindo. Quando vota-se um projeto, já se discutiu tudo. Já sabemos o que a sociedade pensa. Não precisa mais ficar descobrindo, como diz lá na Suíça, o político diz, eu não preciso mais descobrir o que a sociedade quer. Porque eu já sei, só na internet. Vai aí no fórum de cidadão digital, você vai ver que todo mundo ali discutindo. Então o político tem que ir em Brasília 2 vezes por semana, vai lá, os temas que estão em pauta, discute tudo e tal, ganha um jeton por esses 2 dias e acabou. Acabou, o político tem que cuidar da vida dele. E a vida do país segue normal, como segue para a sua. Para mim, todo mundo tem casa, é dona de casa, cuida da casa, os filhos vão para a escola, você está cuidando de tudo e reserva um minutinho da sua vida para cuidar da vida do país. E a maioria de todos nós, aí, uma expressiva maioria, acaba fazendo uma série de serviços voluntários e não recebe nada por isso. Perfeito, é tão comum no Brasil isso. O voluntariado? Muitos de nós fazemos esse voluntariado, muitos de nós, e pensando sempre algo em comum, coletivo. E por que não pensar no coletivo Brasil? Então, o Fórum Cidadão é um centro onde estaríamos discutindo todos os atos do governo. O governo vai tomar tal ato, põe em pauta, vamos discutir o que é melhor. É melhor isso ou é melhor aquilo? O suíço chegou a aprovar, faz uns 3 anos, uns 4 anos, chegaram a aprovar aumento de impostos. Via internet? Via internet. Discutiu, aí se mostrou que razoavelmente tinha mesmo que aumentar por isto, o povo se convenceu, o povo aprovou, acabou. Foi tudo aprovado por internet, depois ratificado num referendo, que eles usam muito o referendo lá. Né? O senhor, nesse livro Saberes Críticos, o senhor fala, porque estamos dignados, e faz esse raio-x das manifestações. Essas grandes manifestações que ocorreram em junho, elas não estão ocorrendo mais pelo país, mas estão ocorrendo outras manifestações. Isso é normal, faz parte do processo. Aqui eu explico no livro o seguinte. Todas as manifestações do mundo inteiro têm 2 etapas, 2 momentos. Há um momento da indignação que você quer botar para fora a tua indignação. Você vai para a rua, você manifesta na internet, de alguma maneira você manifesta. Isso aconteceu em junho, julho, um pouquinho. O segundo momento de todas as manifestações, e pode analisar
todas que ocorreram no mundo inteiro, seja na própria Islândia, seja na Tunísia, onde tudo começou em 2009, seja no Wall Street, né, Occupy Wall Street dos Estados Unidos, seja os indignados da Espanha, qualquer país do mundo, Primavera Árabe, o que vai acontecer? Primeiro momento, indignação, rua, protestos, não queremos isso, não queremos isso. 2, construir as bases lógicas de diálogo para avançar os direitos. E aí, dialogar com quem? Com os poderes constituídos. Porque nós estamos reclamando deles. Estamos dizendo, o governo não dá transporte público, o governo não dá educação de qualidade, não dá hospital com médico, então nós estamos falando do governo. Então vamos agora, segundo momento, dialogar, estabelecer. Isto é indispensável Fórum Cidadão. Com o Fórum Cidadão, nós cumpriríamos esta segunda etapa, começaríamos a dialogar, e aí você constrói avanços sociais, avanços de direitos, avanços do próprio mundo. Por que não dizer do próprio mundo do empresariado? Eles têm também a reivindicação deles. Claro. Eles querem segurança para poder investir. É um setor da sociedade importante. Setor da sociedade. Então, eles também têm o que postular. Uma pauta. Postula lá a pauta deles, entra no Fórum Cidadão, discuta o que eles querem, os professores têm o que pedir, os sindicalistas têm o que pedir, o estudante tá doido aí com esses transportes malucos, ele tem o que pedir. Cada qual pede. Pede, dialoga, discute. Discute com os políticos, achou o consenso, coloca na lei. Aí a lei é consensuada. Então isso sim é civilização, parece utopia. Isso, falando para o Brasil, isso tudo é uma utopia. Eu reconheço que isso tudo é uma utopia, mas escuta, é melhor trabalhar e viver com uma utopia do que só viver a desgraça que a gente está vivendo hoje. Eu não tenho dúvida. E o senhor, na vez passada que o senhor esteve aqui, o senhor falou uma coisa muito importante que me recordo, disse o seguinte, que as pessoas deviam ter respeito pelos idosos, respeito pela natureza e respeito pelos animais. Se eu não me engano, houve uma manifestação muito recente que diz respeito aos animais, sobre respeito aos animais. Essa manifestação ocorrida em São Roque, me refiro exatamente a São Roque, seria um produto dessa discussão de julho que caminhou e se segmentou, que a sociedade também quer falar sobre isso? Indiscutivelmente. Já é um exemplo inequívoco de que a moral não é estática, que a moral é flexível, que ela tanto pode degringolar, diminuir, como ela pode crescer. Né? E hoje se concebe no mundo inteiro que a ética e a moral não pode mais se resumir só aos nossos relacionamentos entre humanos, só. Nossa ética, ou seja, nosso respeito, tem que ir mais além. Além dos humanos, respeitar a natureza, respeitar os animais, fazer bom uso da tecnologia. Então, é para aí que se caminha. Essa manifestação em relação aos animais de São Roque foi uma demonstração inequívoca de que vários setores da sociedade brasileira estão sensíveis para novos valores que muita gente talvez nem tinha pensado. Ou tinha relativizado. Ou relativizou e passa a ignorar. Quando você relativiza, você passa a ignorar que para você é indiferente. Põe na caixinha ali. E acabou, você está com esquece. 1000 problemas na vida, você está tocando tua vida, né, tua família, etc e tal. Você esquece de alguns problemas. Mas tem segmentos da sociedade que diz não é para esquecer. Então, eles conseguiram uma vitória incrível, eu achei, de chamar atenção para um novo tipo de sensibilidade. Né? O que não significa que, defendendo os animais, nós temos que desrespeitar os seres humanos. Não, vamos continuar respeitando todos os seres humanos, mas agrega mais coisas no nosso campo de preocupação, de sensibilidade. Porque, no fundo, é um velho princípio hindu, da tradição, então, hindu, que é o seguinte, é o princípio da ahimsa. O princípio da ahimsa significa o seguinte, escreve-se A-H-I-M-S-A. Ahimsa significa não ferir. É a regra número 1 da ética. Não maltratar, não ferir, nem a natureza, nem o ser humano, nem os animais. Por quê? São sensíveis. Nenhum ser sensível pode ser afetado, salvo em caso de necessidade, evidentemente. Aliás, numa necessidade, posso até matar uma pessoa. Se ela vem me matar, me dá um tiro, eu, em resposta, mato uma pessoa. Mas aí estou em necessidade. Fora disso, não maltratar,
não ofender. É bem o que eu estou escrevendo. Eu tenho escrito muito agora, ultimamente, Martim. Eu estou escrevendo muito pausas de reflexão. E estou colocando na internet. Por quê? É tanta desgraça, é tanto crime, é tanta violência, é tanta corrupção, é tanto político desonesto, é tanta coisa que tem que fazer uma pausa. Então eu estou escrevendo coisas positivas para dar uma equilibrada na nossa vida. Então eu posto 2 vezes por dia, eu posto mensagens positivas, como o princípio Ahinsa, que eu cuidei ontem, a pedido que me pediram. O que o senhor pode escrever sobre os animais? Eu escrevi isto ontem, né? Então eu trabalho parábolas. Por quê? Tem que equilibrar um pouco o nosso dia a dia. E, convenhamos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, muito difíceis. As notícias de jornais e de televisão só dá desgraça. São as piores possíveis, infelizmente. Eu vou interromper aqui e vamos para o terceiro e último bloco do programa de Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que hoje nós teremos apenas 3 blocos no nosso programa. Até o próximo bloco. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 1 milhão de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Estamos no terceiro e último bloco do programa de Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Luiz Flávio Gomes, que escreveu o livro Saberes, dentro da coleção Saberes Jurídicos, Por que Estamos Indignados. No seu livro, ao final do seu livro, professor, o senhor fala o que se entende por justiça social. E o senhor pega a declaração da Filadélfia e, a partir daí, faz uma construção de um pensamento. Por que o senhor vai tão distante, num referencial tão distante, em termos de tempo, e resgata esse valor? Pelo seguinte, a Declaração de Filadélfia é de 10 de maio de 44. A Segunda Guerra Mundial não havia acabado ainda. Mas essa Declaração de Filadélfia retrata os princípios fundamentais da justiça social. E o que aconteceu? Termina a Segunda Guerra Mundial, os estados fortes começam a jogar dinheiro na economia para recuperar, porque os países estavam todos na miséria, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, recupera, o povo começou a ganhar bom nível de vida, mais uma corrente de economistas, de pensamentos econômicos, começa a destruir esse chamado bem-estar social
e justiça social. Tá? A guerra é entre a Declaração de Filadélfia e esse grupo de economistas. Declaração de Filadélfia, temos que fazer capitalismo com justiça social. Ajudar quem precisa, mas não a ponto de favorecer vagabundagem. Esse é o limite. Seria, o senhor, a base disso está no New Deal americano? Está. Isto, o New Deal americano precede, antes, é anterior, está lá, onde foi preciso recuperar a economia do país para a sobrevivência do próprio capitalismo. Tem momentos que, se todo mundo não jogar, o capitalismo morre. E aí nós vamos viver do quê? Se não existe outra alternativa para o capitalismo. Não tem outra que se comprovou que seja válida. Então, em síntese, aí que está a guerra. Houve uma guerra de Declaração de Filadélfia por justiça social e esse grupo de economistas. E quem venceu essa guerra? O grupo de economistas. Eles convenceram os políticos a adotar toda uma política econômica de guerra à justiça social. E começou a desmontar todos os estados de bem-estar social. Foi desmontando tudo, foi desmantelando tudo. Sobraram os poucos, Finlândia, Noruega, ali em cima, lá nos países nórdicos, Escandinávia, um pouco de Canadá, um pouquinho, Nova Zelândia. É o que sobrou de país de bem-estar social. O resto derrotou tudo. Derrotou tudo. É uma forma de capitalismo que vem para derrotar e veio para derrotar e conseguiu. Uma grande vitória. Só que isso significa o quê? Muita miséria para muita gente, também riqueza para muitos. Não há como negar que o capitalismo é que produz riqueza. Não há como. Mas muita miséria e muita fome no mundo. Destruição da natureza, desrespeito aos animais. Então é isso que tem que ser refeito. Buscar o meio termo. Meio termo é o que é que você chega no consenso? Tem que chegar no consenso de razoabilidade, ética, justiça social e capitalismo. É o que a minha conclusão é essa, que o capitalismo ele pode evoluir, mas tem que ter justiça social e ética. Do contrário, estamos destruindo o mundo, destruindo a natureza, destruindo tudo. Agora, nós vivemos uma ordem, segundo os economistas, uma ordem neoliberal, que talvez seja essa que o senhor se refere, que destruiu a Declaração de Filadélfia. Perfeito. Foi. Agora, esse modelo também, pelas sucessivas crises que tem passado, tem demonstrado que também não tem vigor, não tem validade. Isto é verdade, porque o neoliberalismo prega o afastamento do Estado de Estado mínimo, todas as funções, até mesmo de fiscalização. Ele é Estado mínimo no social, não ajuda muito, e ele é Estado mínimo também nas regulamentações da economia. Não tem como você desenvolver uma economia sem regulamentação. Alguém tem que estar de olho. Dou um exemplo recente. Estavam vendendo recentemente no Brasil, para a Copa do Mundo, um bilhete de avião, São Paulo-Rio, igual ao valor São Paulo-Nova York. Eu vi isso. Não pode. Não pode. É muito egoísmo, é muito... Está errado. A sociedade não pode aceitar isso. Aí quem vai lá para dizer para eles, você está errado, você tem que se ajustar aí porque isso é incorreto? Precisou o Estado intervir. Então, quando necessita, o Estado tem que intervir naqueles abusos, onde há abusos. Fora disso, respeite lá o capitalismo, iniciativa privada, respeite tudo. Mas o Estado intervém quando precisa. E onde o Estado não intervém? A desgraça foi o golpe de 2008 dos Estados Unidos, que arrebentou o mundo. Porque foi um golpe de pouca gente faturou, ganhou muito, com aquela política de subprime, ganhou muito, mas e o povo? O povo teve que pagar essa conta. Terrível. Falta de fiscalização. Faltou fiscalização nos bancos, faltou fiscalização nas financeiras. Com falta de fiscalização, ou seja, pressão forte do Wall Street, que ganhou, que é vitorioso e que, portanto, ficou fazendo o que ele bem quis fazer, afundou o mundo. E o que é curioso, nesse momento eles chamam a intervenção, a hora que o sistema financeiro quebra, chama o Estado é irregular. E quem que salvou os bancos? Estado. Os Estados Unidos gastaram mais de 3 trilhões de dólares para salvar os bancos. E salvou os bancos. Salvou e a miséria do povo americano aumentou.
Aumentou, porque a miséria agora, você tem hoje cerca de 16% dos americanos são completamente pobres, a desigualdade aumentou e o 1 bilhão de gente que morre de fome, está passando fome, 1 bilhão, ou seja, 1/6 da população continua com fome. Os bancos, no entanto, recuperaram. Aliás, neste segundo trimestre deste ano começou a dar lucro, todos deram lucro. Então, na hora do lucro, fica para cá. Na hora da miséria, da falência deles, o dinheiro público que vai salvar. É o caso brasileiro. Eu estava vendo essa semana o PROER. Os bancos fizeram um acordo muito favorável a eles, banco. Na hora de quebrar, entrou dinheiro público, né? Perfeito. Aí o dinheiro público vai. Aí o dinheiro público vai. Na hora de fazer o acerto... Tá perfeito. Na hora do lucro, fica só para eles. Mas na hora do prejuízo, socializa o prejuízo. Então essas coisas que são os desvios do capitalismo. Então, vamos lá, deixar bem claro aqui nossa ideia. Capitalismo com justiça social, no meu ponto de vista, é o caminho correto, justo. Não há outra alternativa. A gente não conseguiu, não há outra alternativa. Não conseguimos construir outra alternativa. Eu não vejo outra alternativa. Eu não vejo, e talvez não tenha mesmo. Pelo menos não foi testada nada que nos dê garantia. Do que eu vi no mundo, da experiência histórica no mundo, eu não conheço nada. Nada. E o que existe ainda, vamos dizer, Coreia do Norte, Cuba, eu acho que não é um grande exemplo para nós aqui. Eu, pelo menos, essa é a minha convicção. De modo nenhum. Nem outro. De modo nenhum, porque você tem uma restrição de liberdade incrível das pessoas. E é uma propriedade familiar. Isso. Tanto um país quanto o outro. Um é uma dinastia e o outro é um tipo de dinastia, só que são os colaterais que herdam o poder. Perfeito, isto não é a melhor maneira de governar um país. Não, de forma alguma. Governar um país quanto mais gente participando, melhor e tudo. E daí a importância da educação. Eu bato no livro, eu bato 500 vezes. Educação em tempo integral, educação pública em tempo integral, das 8 às 18. Para quê? Para abrir a cabeça das pessoas, para entender, pelo menos, o que se passa no mundo, qual o caminho mais correto. Por aí, fora da educação, eu não vejo saída para o Brasil, porque a educação melhoraria a violência, a educação melhoraria a corrupção, diminui, um povo instruído tem menos corrupção, e a educação te dá 1000 aberturas. Agora, que educação? De qualidade. Essa porcaria que está aí. Lá dentro. Não, aquela porcaria que a gente assiste. Nada. Eu falo ao senhor, professor, eu desisti da aula por causa disso, eu não aguentava mais. Claro, o desestímulo é geral. Eu falei, desculpe, eu estudo muito, a culpa não é do aluno, mas não tem jeito. Perfeito. Então, bem por aí, eu acho que o caminho nosso está bem por aí. Já sabemos, o diagnóstico está feito. Este livro, inclusive, é diagnóstico. É mostrar o que é o Brasil. Agora, o que fazer? Meter a mão na massa, trabalhar, fazer, porque o homem é um homem que faz. Todos nós fazemos o dia inteiro tudo. Então, temos que fazer e construir o Brasil, reconstruir o Brasil. Na minha verdade, a palavra correta é temos que reconstruir nosso país. Professor, estamos chegando ao final do programa, temos 2 minutos, infelizmente o papo está tão gostoso, eu ficaria aqui a noite inteira com o senhor, mas nós temos aqui a ditadura do tempo, essa aí não tem como escapar. Eu gostaria de escutar as suas considerações finais, por gentileza. As considerações finais que eu diria é que, apesar de tudo, nós não temos que perder a esperança. É que o brasileiro ele tem que se esforçar para reconstruir o Brasil, mas não significa que o Brasil não tenha nenhuma possibilidade de melhorar. Pode melhorar. Nasceu torto, é verdade, nasceu errado, nasceu violento, nasceu desorganizado, mas nem todo pau que nasce torto vai ter que morrer torto. Não, tem que dar um jeito nisso. Dá um jeito nisso. E a tarefa é nossa. Quem é que vai dar um jeito nisso? Nós. Porque se nós construímos algo torto, só nós podemos desentortar. Não tem jeito. Então, compete a nós, todos juntos, fazer um plano nacional. O Brasil nunca teve um projeto de país. Nunca teve. Eu acho que aqui nasce um projeto de país. Tem várias ideias. Tem várias ideias, muito bem construído. Eu li esse livro, está de parabéns, professor, fiquei admirado. Já conhecia o seu trabalho, mas nunca tinha visto o seu trabalho em outra área de uma forma tão consistente, tão volumosa, apesar da gente olhar a primeira impressão, tratar-se de verbetes, não é. É uma coisa mais profunda, tem densidade intelectual, tem dados, tem referências bibliográficas. O senhor está de parabéns. Aliás, eu nem precisava parabenizá-lo, porque é um sucesso esse livro aí. O senhor tem uma carreira de sucesso, mas eu fico admirado. Eu li,
guardei e vou utilizar nos meus trabalhos científicos aqui, que tem muita referência. Muito obrigado, ao senhor, obrigado por ter escrito esse trabalho, essa obra, ter gasto seu tempo, ter dado uma contribuição para o país, e obrigado a você de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Até a próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.